Bem-vindos a mais um BJJ Arts of Milenar. Hoje eu vou estar conversando aqui com o professor Marcos. Prazer, obrigado, meu irmão. Beleza. Então hoje a gente vai conversar sobre Jiu-Jitsu no Canadá. Conta um pouquinho aí do que é o Jiu-Jitsu no Canadá e como foi que você chegou aqui, né? Porque a gente não tem muito tempo aqui no Canadá. Quantos anos já fazem que tem o Jiu-Jitsu? Bom, o importante é, assim, oficialmente, acho que só começou nos últimos anos de 90, 97, 98, 99, é que começou assim academias afiliadas com professores brasileiros que começaram essa coisa de equipe. Mas o jiu-jitsu já tinha, assim, começou com o Royce Gracie em 93, novembro, e já foi nesse tempo que ficou o cara assim, com aquela curiosidade que era o jiu-jitsu brasileiro, que queriam aprender. Eu tinha um background de taekwondo e muay thai, e eu queria fazer o que o Royce Gracie estava fazendo, eu queria lutar naquele mesmo sistema. Só que não tinha jiu-jitsu no Canadá, não tinha jiu-jitsu brasileiro no Canadá. Então eu comecei a treinar judô, que era a coisa mais relativa, né? E aí ficou assim, depois de 97, 98, quando eu comecei o meu professor, e comecei assim oficialmente o jiu-jitsu brasileiro no Canadá, só nos últimos anos de 90. Vamos fazer mais uma vez? Não. Vamos. Por quê? Porque eu acho que a gente tinha que começar. Eu já comecei com o assunto, mas eu não apresentei você. Isso ok. Vai ficar meio esquisito, não vai? Não. Mas me conta um pouco do seu background. Desde de 97, 98, assim, oficialmente jiu-jitsu brasileiro. Sim. Mas antes eu tinha praticado artes marciais, já pratico marciais desde os anos, tinha 17 anos. Comecei com taekwondo, Sim. fui pro muay thai, e depois do Royce Gracie ganhar em 93, o Ultimate, aí ficou nesse em 3. Então fui buscando, foi o judô primeiro. E depois do judô, aí através de um amigo meu, fomos apresentados num professor brasileiro que estava estabilizando um afiliado, e aí começamos a treinar e fui pra frente. Hoje você já tá como faixa preta, quantos graus? Quarto grau. Você tá indo pro quinto, não tá? O quê? Você não tá indo. Você só chegou. Não, chegou o quarto no ano passado. E... Calma, meu irmão. Calma, não tô tão velho assim, não vou. Mas o que eu acho mais engraçado da gente conversar sobre o jiu-jitsu no Canadá, porque quando eu cheguei aqui, o jiu-jitsu já tava estabilizado. Sim, eu lembro que eu sempre falo isso no vídeo, que eu tive uma oportunidade que foi conhecer você, e a gente criou essa amizade grande até hoje. E o bacana é que quando eu falo pros outros, eu falo, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu vim na sua academia na época, era bem pequenininha, você subia numa escadinha, chegava lá, e eu acho que a primeira impressão que eu tive é que eu falei, não, aqui eu tô na minha casa, me senti em casa. O que eu vejo de hoje pra, sei lá, de antes, é que agora a gente tem mais campeonatos do que há 7 anos atrás. E isso tem crescido cada vez mais, eu vejo que tem mais gente no Canadá que está treinando. Até tem alguns campeões mundiais aqui no Canadá, né? Tem. Na nossa equipe... Não, mais no Masters. No Masters, é. Mas no campeão mundial, assim, de adulto não tem ainda. É. Mas eu acho que também... Estamos chegando aí, mas o nível é complicado, porque... Não tem os atletas canadenses não têm as mesmas oportunidades por causa de dinheiro, entendeu? Não dá jeito de treinar assim profissionalmente, só treinar pro jiu-jitsu. Tem que ter carreira, tem que ter trabalho. Então chega um certo tempo que os atletas de ponto saem fora do jiu-jitsu e vão começar a carreira, a família. Então o jiu-jitsu aqui no Canadá é complicado para dar oportunidade para os caras se treinar mesmo profissionalmente. Mas estamos chegando aí, então os atletazinhos que estão chegando, têm um talento e vão para os camps, os super camps, não vão para ir para a Califórnia treinar nas academias maiores, que tem os campeões maiores. Então, está indo uma evolução aí, com certeza. Mas não estamos lá ainda não.
Você acha que vai demorar muito para a gente chegar nesse ponto? Acho que vai ser sempre complicado para os canadenses. Por causa do fato, não tem patrocínio, não tem apoio do governo, não tem... E isso é que faz complicado. Bom, você chega a um certo tempo, se você não tem academia ou não tem outro jeito de ganhar dinheiro, você tem que começar outra carreira. Quando você começa outra carreira, você sabe como é que é, não pode treinar mais e tem que focar em outras áreas da sua vida. Então é complicado. É engraçado porque a gente que é brasileiro, principalmente quem não conhece do Canadá, acha que é a mesma coisa que os Estados Unidos. Por algum motivo a gente acha que Canadá e Estados Unidos é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí a gente fala, não, mas aí você tem mais oportunidade. E era isso que eu fiz no outro vídeo, tentando explicar que, infelizmente, no Canadá é muito difícil você sobreviver como lutador de jiu-jitsu. Ou até mesmo como tendo uma escola, que eu até cheguei a explicar um pouquinho que até você chegar a um ponto de você ter uma escola, geralmente você tem que trabalhar para alguém, aí você trabalha por hora ou por porcentagem, mas mesmo assim acaba sendo mais como um part-time job do que como um full-time job. É muito difícil aqui no Canadá viver do jiu-jitsu. Você acha qual que é a sua perspectiva nesse sentido? Como é que você vê o mercado no jiu-jitsu aqui no Canadá? Assim, eu acho que não tem muita diferença não dos americanos nessa coisa de academia. Sim. Porque o que acontece é que se é um atleta, um super atleta que é campeão mundial, assim, nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, tem sempre alguém que quer fazer parceiro de business. Entendeu? Então faz aquela, não sei como é que fala, partnership. E aí dá jeito. Então tem um cara que toma conta do business e você é o cara de ponta, a cara da academia, entendeu? E aí dá mais oportunidade, é melhor. Você só ensina a classe, você compete, você está sempre no alto nível e você tem aluno e outro. Então tem um cara que é o parte de business e você tem, você só precisa ensinar a classe, é um corpo, they work together to be successful, Mas, assim, se você quiser, assim, abrir academia sozinho, ó, você é campeão mundial e você quer abrir a sua academia sem sócio, é difícil. Se você não tem entendimento de business, não tem entendimento de como ter uma academia, assim, de alto nível, é muito complicado. Mas eu acho que não é só na questão. O business é claro que é muito importante, mas é que às vezes as pessoas que, especialmente, como a gente está falando, a maioria das pessoas são do Brasil, então tem muita gente que tem o sonho de morar fora e começar um business fora, talvez abrir uma academia porque eles são campeões brasileiros ou porque. Mas o que eu vejo é que não tem esse mesmo apelo que tem no. Talvez nos Estados Unidos, se você fosse um campeão brasileiro, um campeão mundial, talvez alguém daria muito mais. Mas aqui eu vejo que é muito difícil. Você talvez consiga dar aula para alguém, assim, uma parceria com porcentagem, mas é sempre é muito difícil você fazer um negócio que você realmente venha a lucrar. Tem muito nível de compreendimento, porque as leis são diferentes no Canadá. Como você tem business é diferente no Canadá. Se você não fala inglês, vai ser muito complicado. Então tem muita coisa, muitos steps que você tem que ultrapassar para ter sucesso. E não é fácil, eu concordo, não é uma coisa tão fácil não. Tem oportunidade? Tem. Pode fazer? Pode. Só que vai ser assim, tem que trabalhar duro, tem que acreditar e trabalhar duro. A gente vê que eu conheço talvez 3 brasileiros que conseguiram, talvez, de sucesso, assim, de academia, provavelmente o 3, o gringo que tem a academia dele, tem o Jorge que tem o Autônomo JJ treinando, mas e tem ele teve apoio. Então, mas porque ele chegou no mato, né? Aqui, né? Ele teve um grande apoio lá do parceiro de business dele. Não, mas o Mamute também é um tá fazendo bem, então tá fazendo um trabalho bom. E falando nisso, quando você começou o jiu-jitsu, não tinha internet.
né? Eu mesmo, Começou. Eu tava começando. Quando eu comecei o jiu-jitsu, o internet estava. Não, mas não no tinha início. vídeo, né? Não tinha YouTube, não tinha nada disso. Não tinha Eu nada lembro, disso, quando eu comecei jiu-jitsu também, eu só conseguia ver novas técnicas quando eu ia pra campeonato e aí vendia uns CDs falsificados. Eu sei. Que aí, Pô, eu ainda tava no tempo, eu comecei no tempo ainda que tinha como é que fala? VHS. Fita cassete. Fita cassete. Mas ainda tem uma montanha dela lá em casa. E eu vejo que talvez a internet colaborou com essa evolução do jiu-jitsu, né? Claro, com certeza. Porque quando você começou, como é que era treinar jiu-jitsu no Canadá? Eu imagino que não existia a mesma... O foco era diferente. Tem que lembrar, o que é que influenciou a gente a treinar jiu-jitsu? Foi o Royce, foi o Ultimate. Então, quando eu comecei o jiu-jitsu, quando o jiu-jitsu veio para o Canadá, o foco era o MMA. E toda a gente queria treinar o jiu-jitsu para MMA, queria lutar MMA. Então, aquele era o foco principal. Depois do MMA, o segundo foco era a defesa pessoal, porque a gente queria se defender na rua, de briga de rua. E o jiu-jitsu tem essa história de MMA vale tudo e briga de rua, se defender na rua. Então o foco era isso, era MMA e a defesa pessoal. E o esporte, assim, de pano e sem pano, foi crescendo aos pouquinhos, porque a gente só tinha 1, 2, 3 treinamentos por ano naquela época. Então a gente fazia os treinamentos de kimono e sem kimono, assim, porque a gente, tava gostando do jiu-jitsu. E depois começou, assim, os caras começaram a entrar na academia que não queriam fazer o MMA. Que aí queria só ir pro esporte. Só queria aprender defesa pessoal. Mas já era junto, né? A defesa pessoal e o esporte eram junto. Então, o esporte começou a crescer mais aí. E ficando mais popular. Mas aquele pulo grande que o jiu-jitsu deu em Norte América, assim, nos Estados Unidos, e no Canadá e no mundo, foi quando a Confederação Brasileira mudou o Mundial para a Califórnia. Quando mudou o Mundial para a Califórnia, aí que explodiu o esporte internacional, global. E aí foi quando você também começou a ter mais oportunidade. Então, mais o foco, mais pro esporte. E no Canadá eu sei que o jiu-jitsu, na teoria, ele tem que fazer parte de alguma associação não governamental. No Ontário. Em Ontário, na província de Ontário, tem que fazer parte das três federações. Tem a Ontario Jiu-Jitsu Association, sim, que faz parte da Canadian Jiu-Jitsu Association, que faz parte da Jiu-Jitsu International Federation, que não tem nada a ver com a Confederação Brasileira, então é totalmente diferente. Mas nessa federação eles têm uma parte que se chama de NEWASA. E a regra é idêntica do jiu-jitsu brasileiro, entendeu? Eles mas eles chamam de jiu-jitsu? Eles usam as duas. Entendi. E aí você, quando... Usa aquela mais tradicional do jiu-jitsu e tem o jiu-jitsu. Entendi. E hoje nós temos campeões canadenses nessa federação? Temos nessa federação. Entendi. E você você chegou a colaborar nessa federação durante um tempo? Não, foi nos últimos 3 anos fui o treinador principal da equipe canadense. Sim. E conta pra mim como é que foi essa experiência. Espero que não tô puxando aí muito, mas eu gostei muito, porque é muito diferente da Confederação Brasileira. Pra mim, olha, quando eu olho na Confederação Brasileira, a gente chama campeão mundial. Mas eu não considero no mesmo nível assim, do campeão mundial de judô, ou campeão mundial de wrestling. Não é no nível, não estou me referindo no nível dos atletas. O nível dos atletas são top. Uhum. Eu estou me referindo da formação do campeonato. Como pode chamar de campeão mundial se só tem dominação de 2 países, brasileiros e americanos? Entendi. Muito mais brasileiros, e agora os americanos estão puxando um pouquinho também. Sim. Mas quem é mais que tem? Não tem outros países, não tem qualificação
entendeu? Não tem qualificação brasileira e só manda os brasileiros duas pro, entendeu? Não tem essa coisa de... Para mim, eu olho para a Confederação Brasileira, você é campeão mundial de equipe. Porque não faz diferença qual é o país que você representa, é mais qual é a equipe que você está representando. Ah, entendi. Okay? O PED, Atos, Aliança. É que na verdade a diferença talvez que seja é que nesse campeonato você representa o seu país e na confederação, na federação internacional é o atleta, na verdade, né? Não existe um país, não existe, é o atleta. É claro que existe que você está representando. Existe sim. Aliança, Gracie Barra, Atos, entendeu? Então você todo ponto vai para a equipe. Então até tem por isso tem o troféu de a melhor equipe. Não, mas aqui eu acho que o foco também é um pouco diferente, né? Mas eu vou explicar. Só uma maneira de ver, entendeu? Eu não estou diminuindo. O nível mais alto de jiu-jitsu é o do IBJJF. Sim. Ok? Não estou... Concordo. Sim. Mas a formação de campeão mundial... Como é que você pode chamar você de campeão mundial se tem 2 ou 3 países envolvidos? Entendeu? O JJF, você tem que qualificar no seu país. Você só pode mandar 2 atletas por divisão. Categoria. Isso. Ok? Só 2 atletas por país para cada categoria. Então, vem a Bélgica, vem a Polônia, vem a Rússia, vem o Canadá, entendeu? É que na verdade a gente tem um campeonato parecido com esse que seria o Abu Dhabi. O Abu Dhabi funciona... Abu Dhabi Pro funciona dessa maneira também. Você tem você tem os países e aí ele dá a oportunidade daquele país, mas é que mudou agora a regra. Eu acho que agora não importa mais, porque antigamente você tinha que qualificar no Brasil, brasileiros luta na primeira luta. Isso, e aí depois eu acho que... Mas não tem... O problema com o Abu Dhabi Pro é que não tem um envolvimento de mais países. Precisa mais países para estar envolvido. E essa da JJF tá nessa, entendeu? Quando eu vou lá como treinador, eu não estou representando a minha equipe, não estou representando a minha academia. Eu estou representando o país do Canadá. E os atletas também. Sim. Vão representando o Canadá. Fica igual aos Olímpicos. Né? Mas quando ganha medalha, vai no pódio e levanta a bandeira. Sim. Mas é que você sabe que isso daí é uma discussão que... É um campeonato mundial, você ganha campeão mundial. Sim. Mas são os melhores? Não, porque você for competir com os atletas do IBJJF, claro que vão perder. Não, mas aqui eu acho que a ideia é diferente. A ideia é diferente. É diferente. Porque uma seria o campeão mundial ou o melhor do mundo. Então é o melhor atleta do mundo naquela divisão. Não importa se vai ter 10 brasileiros, 5 brasileiros, é o melhor do mundo. Se o canadense quiser chegar no melhor do mundo, tem que se classificar e chegar lá e lutar lá. Eu tô falando. Eu acho com certeza concordo que os melhores atletas de jiu-jitsu estão no IBJJF. Sim. Não, mas eu acho que isso é uma discussão que o brasileiro também tem. Uma coisa de campeonato mundial tem que ter mais países. E outra coisa que eu não gosto, que eu gostava de ver, é que o IBJJF mudassem os campeonatos mundial e fosse de país a país. E olha, que voltasse o campeonato mundial para o Brasil. A gente não vai entrar nisso hoje, mas você sabe que existe uma política que tem um dono. A diferença é que outra coisa que é muito diferente da JJF e a IBJJF é que o IBJJF é para grana. Isso. Por dinheiro. O JJF é non-profit. Sem fins lucrativos. E é reconhecido por the Olympic Committee, for the World Games, Sport Accord. Todos se o jiu-jitsu vai ser o jogo olímpico, com essa federação. Sim. Mas essa é uma discussão que a gente... E acho que vai dar melhor, porque acho que estamos chegando aí, que vai ter mais envolvimento de americano. E você sabe como é que é. Se os americanos ficarem envolvidos, os brasileiros vão ficar envolvidos também. Sim. Então vai ser
vai ser mesmo um top. E a gente, não, daqui a uns anos eu vejo que os atletas, porque você sabe como é que é, tem que ter uma federação no Brasil, que representa o Brasil, estadual e nacional, que manda os atletas em equipe brasileira representando o Brasil. Quando você foi nesse campeonato, não tinha brasileiro. Porque a federação brasileira não estava bem fundada e estrutura não estava muito boa ainda não. Entendi. Bacana, vamos os últimos pensamentos que a gente tem. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. A gente vai continuar essa conversa, talvez como eu tinha conversado com ele. Fiz aí muito polêmico, mas eu amo jiu-jitsu e quanto mais oportunidade de promover o jiu-jitsu, melhor. Mas eu espero que você tenha gostado. Por hoje vai ser isso. A gente fica por aqui. Espero que a gente converse mais. Agradeço muito pela oportunidade de falar em português, que não tem muita oportunidade de falar em português e que espero que não ficou muito frio, não. É isso aí, então. Um abraço. Obrigado.